Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Kelma Fabi e hoje irei compartilhar com vocês mais um pouco da palavra de Deus. Hoje eu estava meditando no texto de Lucas 4 e fiquei curiosa. Olha o que a palavra do Senhor fala. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. O que será que essa mulher tinha de diferente das outras viúvas daquele lugar? Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Reis 17. A partir do versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Pense numa situação difícil. Acredito que quando o Senhor disse a Elias: Dispõe-te e vai para Sarepta, que eu já dei ordem a uma viúva que te sustente, ele deve ter pensado: como assim uma viúva? Geralmente as viúvas naquela época viviam das doações que ganhavam de parentes ou vizinhos, porque não tinham de onde tirar o próprio sustento. Tendo em vista que ela tinha um filho homem, que seria o provedor do lar. Mas detalhe, ele era uma criança. Como é que ele ia buscar sustento, sendo que a terra já estava sem chover há um certo tempo e já não havia mais água naquela região por conta da seca? Tanto é que a fonte em que Elias estava secou e foi aí que veio a ordem do Senhor para ir para Sarepta. No versículo 13 diz assim: Elias lhe disse: Não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Nessa época havia o reinado do rei Acabe, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele se curvou a outros deuses, ele servia a Baal juntamente com a sua esposa Jezabel. E Elias não se curvou a Baal e profetizou que não haveria chuva durante um longo período na terra. E com essa crise hídrica, só me vem à mente o quê? Se falta água, falta alimento, falta mantimento, falta o sustento. Mas para aquele homem que foi fiel ao Senhor, não faltou nada. E para aquela viúva também, porque antes que acabasse o suprimento, o Senhor enviou o profeta para lhe socorrer no momento da angústia. Enquanto Elias tinha em mente que a viúva iria lhe sustentar, o Senhor já tinha falado com a viúva que iria um profeta para socorrê-la no momento de sua angústia. O cenário foi totalmente mudado a partir do clamor daquela mulher. Ela conhecia o Senhor. Ela também não se curvou ao rei e nem aos deuses em que o rei daquela época servia. Ela foi fiel e pelo pouco que ela tinha, o Senhor fez multiplicar a sua sementeira. Para muitos parecia ser o fim.
Mas para Deus era só o começo de uma linda história. Essa mulher pôde testemunhar da bondade e misericórdia de Deus na vida dela e como Elias era um homem de Deus, era um servo do Deus Altíssimo. E a palavra do profeta se cumpriu na vida daquela mulher. Enquanto houve falta de chuva na terra, o azeite não faltou, a farinha não se acabou. O clamor daquela mulher chegou até o trono de Deus. É belíssima a história dela, uma história de fé, de superação. E o relacionamento dela com o profeta não acabou por aí. Continuando a história, é dito que o filho dela morreu. E ela achou que seria um castigo por conta da iniquidade dela. Mas o profeta, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, levou ele para o seu quarto, lugar de intimidade, onde ele tinha o secreto com Deus. Ele orou e o fôlego de vida retornou ao menino. Ele foi entregue à sua mãe e mais uma vez o nome do Senhor foi glorificado através daquele servo. Que história maravilhosa! E nós, o que temos feito para sermos reconhecidos como filhos realmente do Deus Altíssimo? Será que no primeiro momento de calamidade ou desafiador que a gente vem enfrentar, a gente vem a duvidar? A gente vem a questionar o porquê de coisas estarem acontecendo em nossas vidas? Não cabe a nós questionar. Deus tem métodos maravilhosos para nos ensinar com a sua vontade para a nossa vida. E é pedagógico. Muitas vezes a gente não entende a forma dele nos ensinar, mas que a gente venha a ser aprovado em todas as coisas, não esquecendo que o Deus, Jeová Jireh, o supridor de todas as coisas, está ao nosso favor. Ele nos conhece, ele sabe nossas estruturas, ele sabe até onde a gente aguenta, ele sabe até onde podemos e ele nos sustenta nos momentos de angústia. Que a gente nunca venha duvidar do poder, da bondade e da misericórdia do Senhor para nossas vidas. Ele tem sido fiel, ele não tem deixado faltar. Pode não ter aquele alimento que você tanto deseja naquele dia, mas o pouquinho com Deus, ele é mais que suficiente. Que a gente venha aprender a se contentar e a se alegrar na presença do Senhor com o pouco que temos. Porque o pouco pode ser muito para outras pessoas que nada possuem. E que a gente tenha sempre o coração da viúva disposto a querer dar, a ajudar, a multiplicar. Às vezes a gente acha que o que a gente tem é tão pouco que não pode ajudar o nosso próximo. E o Senhor, ele faz multiplicar. A matemática do Senhor, ela é diferente. Que a gente venha a ser mais generoso, que a gente tenha um coração mais disposto a ajudar o nosso próximo. Às vezes, uma palavra pode mudar todas as coisas. Uma oração pode mudar todo um cenário. Fica firme. Te segura nas mãos daquele que pode fazer todas as coisas e que ouve o teu clamor. Os céus estão abertos para ouvir o teu clamor. E no momento oportuno o socorro chega. O socorro bem presente na tribulação, ele vem. O Senhor, ele move o cenário, ele move os céus, ele move a terra. Ele para até o sol, se preciso for, para ir ao teu encontro. Confia, persevera e seja fiel no pouco. E o Senhor, ele endireitará as tuas veredas. Fica com essa palavra e até o próximo vídeo.